E dando prosseguimento aqui ao nosso treinamento, então, na última aula, nós trabalhamos aqui com os recursos de formas, ou seja, nós utilizamos aqui na guia Inserir, lá no botão Formas, nós utilizamos os seus recursos para que a gente pudesse criar esta pequena ilustração aqui. Tudo bem? E aí, nós vamos agora trabalhar com os recursos de gráfico e Smart Art. Nós vamos dar aqui um exemplo bem legal para você. E para que a gente possa começar do início mesmo, vamos fazer assim. Aqui, como eu já dei algumas ilustrações necessárias, vamos fazer assim. Vamos apertar as teclas de atalho Ctrl O. Ele vai exibir aqui um novo documento. O documento anterior ficou atrás, não foi? Se eu quiser puxar o que está atrás para frente, basta ir na barra de tarefas. Indo na barra de tarefas, você acaba escolhendo o seu documento. Agora, vamos retornar para o documento em branco. E aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aquela função que eu já ilustrei, que vai puxar um texto aleatório, tá bom? Então, eu vou colocar aqui 5 parágrafos, e em cada parágrafo eu vou pegar 4 períodos. Quando eu fechar o parênteses, não dê espaço, não é? Dê apenas um Enter. Pronto, então aqui nós temos um texto aleatório, onde nós vamos utilizar ele como exemplo desta nossa ilustração. Eu vou reduzir aqui o zoom. Pronto, reduzi. E vamos fazer o seguinte, vamos apenas apertar a tecla Ctrl T, Ctrl J, ele já está aqui justificado. Vou colocar aqui no tamanho 12. Você clicando aqui, você pode digitar o número 12, ou apenas clicando aqui, não é? Pronto, então colocamos aí o número 12 e agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar aqui um gráfico. Então, os gráficos, eles não existem apenas no Excel. Nós podemos, conforme a necessidade, criarmos um gráfico simples. É claro que lá no Excel é muito melhor trabalhar com gráfico, é muito mais prático, mas aqui nós podemos fazer isto. Então, vamos fazer apenas uma ilustração de criar um gráfico e colocar o mesmo aqui dentro do texto. Então, vou clicar aqui no final da página e vim aqui na guia Inserir e nós temos aqui o recurso Gráfico. Agora, dê um clique. Nós vamos escolher o gráfico de pizza. Vamos escolher exatamente este primeiro aqui. Vou clicar em OK. Quando eu cliquei em OK, como não coube mais aqui na primeira página, ele acabou abrindo uma página de forma automática. Este procedimento se chama de quebra automática de página. Quando o conteúdo não cabe mais em uma, ele automaticamente já abre outra. Tudo bem? E aqui ele acaba pegando aqui uma planilha do Excel para poder montar o gráfico. Tá bom? Então, ele traz aqui essa pequena estrutura do Excel para que a gente possa montar. Então, vou fazer apenas uma ilustração. Eu vou colocar aqui, por exemplo, alguns dados. Eu vou colocar assim, percentual por modalidade, por modalidades esportivas. Então, vou ajustar aqui agora a largura da coluna B. Basta posicionar o ponteiro do mouse aqui entre a coluna B e C e clica, pressiona e arrasta. OK. E note que quando a gente colocou o título aqui, nesta coluna, ele apareceu aqui também. OK? Agora, nós vamos colocar aqui as nossas categorias. Nós temos aqui, por exemplo, o primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto. Então, nós vamos colocar aqui, por exemplo, vamos aumentar aqui a largura. Veja que eu cliquei e arrastei. Vou colocar aqui a palavra futebol. Depois, vou colocar a palavra vôlei, basquete, natação e vou colocar outros aqui. Pronto. Então, note que na hora que a gente digitou, ele vem para cá, para a legenda. Então, vamos fazer assim. Vamos colocar logo aqui alguns valores percentuais. Futebol, vou colocar 40%. Note que já está dando o efeito aqui no gráfico. Vamos fazer o seguinte. Vôlei, eu vou colocar 30%. Basquete, 15%. Natação, 10%, e em outros eu vou colocar 5%. Então, note que quando eu coloquei 5%, automaticamente veio um pontinho azul aqui, ó, tá bom? Envolvendo o número 5, de forma que eles fiquem todos envolvidos na seleção. Então, nós temos aqui a opção Outros, que se refere a este setor. Então, vamos fazer assim. Vamos arrastar aqui a
planilha um pouquinho mais para a esquerda. E aqui nós temos, por exemplo, a opção elementos do gráfico. Então, você vai clicar lá. Vamos marcar esta opção, rótulos de dados. Veja que os rótulos aqui ficam de forma interna dentro do gráfico. Nós podemos aqui alterar a posição deles, colocar mais externa, tá bom? Por exemplo, eu posso parar aqui, clicando aqui na setinha apontando para a direita, inclusive isso aqui é semelhante lá no Excel. Eu posso escolher esta opção, extremidade externa, olha só como fica. Extremidade interna é como estava. No centro, ele vai ficar mais dentro, não é? Então, vou deixar aqui na opção extremidade externa. Ok? Posso ainda tirar o título. Olha lá, o título do gráfico. Se eu desmarcar aqui, sai o título. Vou marcar novamente. Aqui nós temos a legenda também. Desmarquei. Ativo a legenda. Veja que quando eu ativei novamente, ela veio para cá. Eu posso posicionar ela em qualquer local. Então, quando eu paro aqui em cima, na setinha apontando para a direita, eu posso escolher parte superior, esquerda, inferior. Vamos deixar aqui mesmo na opção inferior. E em seguida, vamos fazer assim. Eu vou clicar aqui sobre a legenda. Veja que eu cliquei. Selecionei, não foi? Vou ampliar aqui o zoom. Eu segurei o Ctrl e empurrei a bolinha do mouse, o scroll do mouse para frente. E aí ele ampliou o zoom. Ou então eu posso vir aqui no sinalzinho de mais. Ele amplia ou no sinalzinho de menos. Pronto, então por que eu fiz isso? Eu vou puxar aqui a planilha para baixo. Eu posso formatar. Quando eu estou trabalhando com gráfico, aparece logo aqui em cima a guia contextual design do gráfico. Então, eu posso vir aqui na guia página inicial para formatar a parte do texto, porque a parte visual do gráfico nós vamos vir aqui. Então, eu venho logo aqui na guia página inicial, vou colocar em negrito, veja que eu estou ampliando ali, tá bom? Posso clicar aqui nos rótulos? Eu cliquei apenas neste rótulo, então ele selecionou todos. E aí eu posso colocar um negrito, posso formatar do mesmo jeito, o título, clico em cima. Então é bem semelhante no Excel. Vou clicar aqui sobre o gráfico, sobre esta parte aqui chamada área do gráfico. Então aqui seria a área de plotagem, onde eu vou selecionar os setores, não é? Me dando aqui a oportunidade de movimentar ele dentro da área do gráfico. Olha, quando eu clico e arrasto, eu posso ir movimentando ele. E agora eu vou clicar aqui novamente na área do gráfico e posso vir aqui na guia design do gráfico e posso aqui escolher um estilo para ele. Eu posso escolher uma formatação. Veja aí que nós temos aqui o estilo 7, nós temos esta opção aqui também. Ela aqui não ficou boa, não é? São algumas formatações já programadas, já pré-programadas. Então, eu poderia escolher esta daqui. Eu vou clicar em cima. Nós temos ainda mais algumas outras opções que nós podemos escolher, mas suponhamos que a nossa necessidade é colocar este gráfico lá no texto, em alguma parte do texto. Então, o procedimento é bem simples. Basta eu vir aqui, opções de layout, e escolher a opção quadrado ou justa. A opção quadrado, esses dois, como nós já demos um exemplo, vai fazer com que o texto fique contornando o gráfico. O quadrado ele vai ficar em forma de quadrado. O justa vai fazer com que o texto fique mais próximo ainda da imagem. Então, vamos escolher aqui quadrado mesmo, tá bom? E agora eu vou reduzir aqui na alça. Na hora que eu reduzo, ele saiu da página 2 e foi para o texto. Veja aí o que aconteceu. Ele saiu da página 2 e foi para o texto. Se eu clicar aqui e aumentar ele, eu vou clicar em cima, vou aumentar. Se eu aumentar demais, pode ser que ele vá lá para a segunda página. Aqui ele não foi, mas tudo bem, é porque ele já tinha vindo para a primeira página. Eu vou apenas reduzir um pouquinho, com muito cuidado, porque se a gente reduz demais, veja que o título vai ficando diferente. Vou clicar no título e posso reduzir aqui o tamanho do título. Pronto, eu vou reduzir mais o tamanho do gráfico. Clico no título, vou reduzindo. Pronto. Note que o texto está contornando o gráfico, não é? Clico no título, reduzo mais. Olha só. Então, se houver alguma necessidade de você colocar um gráfico complementando ali as informações que vem no texto, é assim que você vai colocar. E aqui na área do gráfico,
nós conseguimos movimentar o gráfico, tá bom? Então, posso clicar e arrastar ele para qualquer outra posição. Então, posso colocar ele aqui no cantinho, posso colocar ele aqui no meio do texto, eu poderia colocar. Se o gráfico não tivesse título, eu poderia diminuir mais aqui, tá bom? Veja que quando a gente diminui o gráfico, o texto fica contornando, está vendo? Ele fica contornando aqui, ó, em forma de quadrado, o nosso gráfico. É claro que aqui não fica muito legal porque nós temos o título. Agora, se eu diminuísse mais o título, tudo bem, mas não fica interessante. Eu vou apertar aqui o desfazer. Olha lá, vou ampliar aqui o tamanho do gráfico e vou colocar ele em um canto qualquer. Eu vou colocar assim, aqui no meio, pronto. Aqui no meio do texto, vou reduzir aqui o zoom para poder ter uma visão maior. Então, suponhamos que meu gráfico fosse ficar aqui em um determinado ponto do nosso texto. Então, vou colocar ele aqui. Tudo bem? Então, nós temos aqui um exemplo do gráfico. Esse é um dos gráficos mais utilizados, o gráfico de setor. Nós também temos o gráfico de colunas. Vou clicar sobre o gráfico. Quando a gente clica, vai aparecer a guia Design do gráfico. Aqui eu posso alterar o tipo de gráfico. Se eu clicar aqui em alterar tipo de gráfico, eu posso colocar, por exemplo, em colunas. Ele vai ficar assim. Ou em barras, olha só como ele fica. Vou clicar em OK. Olha aí, mudamos. Vou ampliar um pouquinho ele aqui. Aumentar um pouquinho a largura. Olha aí como fica o gráfico. Vou clicar bem aqui na área de plotagem e vou ampliar mais aqui a largura dele. Veja que eu estou ampliando aqui por meio da área de plotagem. Olha lá. Posso apagar aqui esta legenda. Então, clico em cima e aperto Delete. Olha lá como fica interessante o gráfico. Então, nós podemos fazer desta forma. Enquanto isso, aqui esta planilha ela vai servindo como base de apoio para o gráfico. Eu posso fechar ela e clicar fora. Pronto, então nós temos aqui o nosso gráfico. Então, toda vez que eu clicar em cima, vai aparecer a guia Design do gráfico. E aqui na guia Design do gráfico, eu posso ainda escolher algumas formatações. Veja que aqui em Alterar Cores, eu posso escolher uma tonalidade ali. Olha só, paleta monocromática 1. Quando eu clico, ele vai aplicando ali alguns tons na barra das colunas, tá bom? Então, nós temos o tom azul, nós temos várias opções aqui interessantes que nós podemos aplicar em nosso gráfico. Esta cor cinza, ela fica também combinando. Então, nós podemos ali escolher uma paleta de cores que possa ser ideal para a nossa necessidade. Tudo bem? Então, esta seria a ilustração. Peço que você salve as alterações para não perder. Tudo bem? Salve em uma pasta específica que você quiser. E no próximo vídeo nós vamos mostrar o Smart Art. Então, até lá!